Boa noite, meu nome é João Gabriel, no meio do samba conhecido como João Perigo. A paixão pelo carnaval surgiu na época que eu morava em São Gonçalo e que na rua que eu morava, né, no parapeito do quintal, dava a altura certinha do desfile da Pôr da Pedra, do ensaio de rua do Pôr da Pedra. E ali, enquanto criança, eu assistia todo domingo, ficava doido com a bateria, com o som, né? Apesar da família não entender muito, não fazer parte, não ter nenhuma ligação, aquele negócio impressionou, né, enquanto criança. E eu acabei me apaixonando. Uns anos depois, eu com uns 6, 7 anos, a família acabou se mudando para Niterói, mas a paixão continuou. Então, eu segui acompanhando os desfiles, só que um pouquinho mais de longe, né? Aí, já na maioridade, quando eu comecei a andar mais sozinho, dirigir, eu voltei ao Pôr da Pedra e comecei a desfilar pelo Pôr da Pedra. E desde então, aí a paixão só aumentou. Do Porto da Pedra eu migrei para o Carnaval de Niterói, uma situação até inusitada, mas consegui ficar e até hoje eu estou no Carnaval de Niterói, que é a minha paixão na minha cidade, professor de Física. Você é professor de Física onde? Eu dou aula em curso preparatório e atualmente dou aula no pré-vestibular da UF. E aí me conta, que situação inusitada foi essa que te levou ao Carnaval de Niterói e te levou a escrever um livro, que é um dos livros básicos, um dos únicos livros básicos que tem sobre o Carnaval de Niterói. Então, em 2013 eu já fazia parte do Pôr da Pedra, em 2014 eu desfilei no Pôr da Pedra e voltando do Rio, né, no dia posterior, eu acabei vindo de barca e da barca dava vista para a Rua da Conceição. Até então eu sabia que existia um carnaval em Niterói, mas eu não tinha nenhum tipo de intimidade, nunca tinha nem sequer assistido, não conhecia a maioria das escolas. Isso foi que ano? Isso foi 2014. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, interessante, né? Se eu participo do Pôr da Pedra, de repente legal conhecer aqui também. O que você viu na Rua da Conceição? Então, quando eu cheguei à Rua da Conceição, estava entrando uma escola do terceiro grupo, que chama, né, Amigos da Ciclovia. E dessa escola eu cheguei, como quem não queria nada, falei, vou desfilar, estou aqui. E aí fui pedir para ajudar. No que eu pedi para ajudar, o carnavalesco virou para mim, para mais um amigo. Poxa, a gente está precisando de ajuda, vocês querem ajudar mesmo? E eu, imaginando que ele ia dar uma fantasia, alguma coisa aí, sim. Aí ele, então dirige o carro para mim. E o meu primeiro desfile em Niterói foi dirigindo o carro alegórico da Amigos da Ciclovia. Fiquei lá até 2016, depois ganhei samba. Ciclovia de qual comunidade? É da Ciclovia em Piratininga. E aí me responde uma coisa, o que você vê de diferente no Carnaval de Niterói? Você que estudou o Carnaval, você fez aquele levantamento de todas as agremiações, da retomada do Carnaval até você falou que tem uma segunda edição do livro, né? Você foi até uma parte, que é a parte que parou, né? Os desfiles pararam e agora tem a segunda edição, que é essa retomada. O porquê que você acha que houve a parada? Quais são as dificuldades que você tem no Carnaval de Niterói? O diferencial do Carnaval de Niterói do Carnaval de outros lugares? Então, em primeiro lugar, eu vejo que o Carnaval de Niterói ele sofre com uma visão comparativa atual do modelo de carnaval, de desfile de escola de samba, né, do Rio de Janeiro, quanto capital, e a cidade de Niterói. Para a gente conseguir entender por que parou e por que hoje é diferente, tem que ir lá atrás, né, antes da fusão da Guanabara, quando as escolas de samba vão surgir aqui, quando elas vão começar a se organizar em desfile, já mais de uma década depois das escolas de samba do Rio de Janeiro, elas têm um potencial de crescimento que se emparelha com a capital. E elas vão chegar a competir e a se tornar o segundo maior carnaval do Brasil. Então,
segundo o Jorge Amado, né? É interessante falar isso, que foi o Jorge Amado que disse isso como uma forma de provocação ao Carnaval da Bahia também. Não havia uma competição, isso não é um dado assertivo, né? Mas tinha que lembrar que lá atrás não existia ponte Rio-Niterói. Então, em primeiro lugar, era muito difícil que o folião de Niterói fosse pular o Carnaval no Rio, né? Tinha que recorrer à barca, às barcaças e tal. Não era uma praticidade muito grande. Então, o Carnaval de Niterói já tinha uma maior presença de público por esse fator. E aí, inclusive, é interessante, né, em 64, quando a Viradouro desfilou a primeira vez no Carnaval Carioca, tem a descrição, inclusive está no segundo livro, a descrição de como foi levar as alegorias para o desfile no Rio de Janeiro sem a ponte, né, através de barco, que tiveram que ser contratadas. É interessante essa parte. Depois que você constrói a ponte, a gente começa a perceber que há foliões que gostam de ir para o Rio e há foliões que gostam de ficar em Niterói. Tanto que, à época, as pessoas se apresentavam, né, quando perguntavam de escola de samba, sempre se respondia. Por exemplo, eu sou Império Serrano no Rio e sou Cubango em Niterói, eu sou Portela no Rio e sou Viradouro em Niterói. Havia essa dicotomia interessante. Aí o que acontece? Niterói, na década de 80, ele vai ter um grande boom, década de 70 e 80. No Carnaval de 81 é construído o primeiro sambódromo do Brasil, em Niterói, Sambópolis, e o Carnaval de Niterói começa a ganhar uma certa notoriedade. O que vai acontecer é que dois fatores. Primeiro, em 84, o sambódromo da Marquês de Sapucaí vai ser construído e em Niterói o Sambópolis já tinha deixado de existir, por conta de desinteresse público, etc. Sambópolis ficava aqui onde hoje é o caminho Niemeyer? Onde é o caminho Niemeyer, exatamente. E com a projeção, os desfiles que se verticalizaram, muito em razão da Beija-Flor, Joãozinho 30, então os desfiles se tornam muito grandiosos no Rio, e no Rio de Janeiro já havia transmissão de TV a cores, pós-78, por aí. Niterói teve transmissão ao vivo também da TVE, mas não rendeu igual as transmissões do Rio. Então começa um movimento de pessoas que preferem ficar em casa assistindo os desfiles do Rio, ou preferem ir ao Rio assistir as escolas de samba do Rio, do que ficar em Niterói. Então há um esvaziamento. Somado a isso, você tem 10 anos, ali até 84, né, de uma predominância completa de Cubango e Viradouro, que vão ganhar todos os títulos. Então as escolas começam a ficar insatisfeitas. Em 85, a Viradouro e a Cubango não ganham, quem ganha é a União da Ilha junto com a Corações Unidos, lá da Engenhoca, e há um racha na união das escolas, e com o convite da Associação das Escolas de Samba do Rio de Janeiro para Viradouro e Cubango integrarem o grupo 4 lá, com a saída de Viradouro e Cubango do Carnaval de Niterói, há um início de uma decadência. E essa decadência ela vai ano a ano se arrastando, né? Você tem o fim das produções fonográficas, a última gravação em disco vai ser em 87, em 86 a Viradouro ainda grava, mas a Cubango já nem grava, Viradouro como convidado especial. Você tem uma gravação também da própria prefeitura em 92, mas que também não alcança sucesso, e basicamente ano a ano vai perdendo força, vai perdendo interesse político. Nesse cenário vão emergir o Camisolão, que é lá do Barro Vermelho, em São Gonçalo, e Acadêmicos do Sossego, do Largo da Batalha, que vão dominar aí junto com um ano que a Souza Soares ganha, um ano que a Mocidade Independente de Caraí ganha, e os outros anos todas essas duas premiações vão ganhar. E o esvaziamento ano a ano vai levar a um desinteresse de público, né? Tanto que em 95, que é o último ano, nem a arquibancada foi montada e completamente vazios os desfiles, as escolas passaram praticamente sem público, e isso vai levar ao cancelamento dos desfiles. A partir de 96 já não acontece, então uma coisa que só vai voltar após a retomada, a revitalização, que vai acontecer no milênio seguinte já, né? E quanto a outra pergunta, sobre as principais diferenças... O Carnaval voltou em Niterói no ano de 2000 ele vai voltar ali, começar o retorno dele em 2004, 2005, mas principalmente com blocos, aí vai se organizar na Rua da Conceição. Uma retomada mesmo de escolas de samba vai acontecer em 2006, 2007, ainda com poucas agremiações, mais blocos, mas ainda fraco. Eu
Eu vejo que a retomada mesmo com o carnaval de escolas de samba mais forte, ele vai acontecer a partir do retorno da Sabiá aos desfiles que acontece em 2009. Apesar de já ter antes, né? E aí depois teve essa parada por causa da pandemia e deu uma... Isso aí, mais morno ainda, mas depois da pandemia voltou com o Caminho Niemeyer, que eu acredito que seja algo bastante positivo para o público, porque o importante não é só ter o público, o importante é que o público compreenda o que se faz, o que é o carnaval, né? Porque não adianta o público simplesmente assistir uma Portela, uma Viradouro pela televisão, na Globo, e compreender aquilo como a única forma de carnaval. Então, obviamente, quando ele senta numa arquibancada do Caminho Niemeyer e assiste as escolas de Niterói, ele vai ter um comparativo que não tem muito parâmetro, seja financeiro, seja de recurso, seja de material humano, uma comparação. Não consigo comparar um grupo especial hoje do Rio de Janeiro com um grupo especial de Niterói. E aí, qual é o diferencial que você vê no Carnaval de Niterói? Então, uma coisa que eu gosto sempre de falar é que muito, né, principalmente carnavalescos e o pessoal que trabalha com a parte artística, no Carnaval do Rio de Janeiro gosta de falar que o Carnaval é a questão do volume, né? Às vezes uma fantasia não está legal, mas quando você pega uma ala de 60 fantasias iguais, aquilo dá um visual muito interessante. Então, muito se diz no Carnaval do Rio que o Carnaval de desfile das escolas de samba é pensado para se ver de longe. Né? E eu gosto de pensar, isso é um pensamento meu mesmo, que o Carnaval de Niterói é feito para se ver de perto, mas ele é pensado para se ver de longe. Então, a proximidade que você tem ali de uma arquibancada hoje do Caminho Niemeyer com uma pista de desfiles, ele te possibilita, primeiro, um calor humano diferente, né, que a gente não tem na Sapucaí, mesmo em Frisa, não existe isso na Sapucaí, ao meu ver, né? Mas é um carnaval aquele que, vamos dizer assim, mais raiz. É um carnaval que vai ser feito com menos recurso, não insuficiente recurso, porque é pedido, mas um recurso menor. Então, obviamente, o resultado plástico, ele não vai ser igual. Os resultados, vamos dizer assim, de show, de performance, não vão ser iguais. Então, eu acho que o diferencial é esse, é um carnaval mais pautado nos quesitos que, vamos dizer assim, não são caros. Por exemplo, samba enredo, bateria, parte coreográfica. Não é a parte plástica que é o mais importante do Carnaval de Niterói. Eu vejo o Carnaval de Niterói como uma resistência mais ligada à essência das escolas de samba e não muito ao show como é na marca de Sapucaí. Não que um seja melhor ou outro seja pior, mas vejo isso como a diferença. Então, primeiro a questão da força de comunidade, né? Eu vejo no Carnaval de Niterói uma força muito grande que não está simplesmente atrelada ao fator histórico, né? Porque a gente tem as primeiras escolas de samba que ainda estão em atividade, o caso do Combinado do Amor, de 36, né? E a Sabiá, de 38. Então elas têm uma identidade muito forte com as suas localidades. No caso da Combinado do Amor, o bairro do Caramujo, e no caso da Sabiá, a Vila Ipiranga. Então ali você tem uma identidade construída já há décadas. Mas não só o fator histórico cria isso. O trabalho sério, o trabalho com resultado, né, também pode criar essa identificação, que é o caso que eu vejo, por exemplo, além de outras, eu vejo na Alegria da Zona Norte, que é uma escola de 2008, mas que hoje tem uma comunidade muito presente, muito forte, Bernardino ali no Fonseca. Então, eu acho que o fator histórico ele contribui para a formação e para a afirmação, né, das comunidades, mas o trabalho prova que também ainda existe espaço e ainda existe abertura para que a gente possa trabalhar nesse sentido, para as escolas possam galgar isso nesse sentido. Quanto à questão da melhoria, eu acho que você citou uma coisa interessante, a questão da prestação de contas. Hoje, a prestação de contas ela ainda é restritiva, né? E ela não facilita o trabalho do gestor. Não só em Niterói, como em outras cidades também. Mas hoje, por exemplo, para fazer um carnaval, você tem segmentos que dão nota. Você tem, por exemplo, casal de mestre sala e porta-bandeira, comissão de frente e intérprete. Essas pessoas, elas, em geral, em qualquer carnaval, qualquer cidade, elas vão ser contratadas. Né? Mesmo, elas podem até ser da comunidade, mas elas vão ser contratadas, até porque há uma questão de exclusividade, há uma questão de
de serviço, estão prestando um serviço. É um trabalho. É um trabalho. Você trabalha durante o carnaval, né? Então, se eu estou prestando um serviço, eu tenho que comprovar que eu estou pagando aquelas pessoas. E hoje, muitas pessoas, muitos intérpretes, muitos coreógrafos, muitos dançarinos, eles não possuem um meio de emitir uma nota fiscal ou de emitir uma comprovação para que a escola possa pegar e comprovar que investiu naquele segmento que é vital para o funcionamento do carnaval. Então eu vejo que isso é um dos fatores que esbarra na falta de profissionalização do carnaval de Niterói. Eu acho que o caminho para a profissionalização é importante, porque toda a escola de samba vai procurar costureira, toda a escola de samba vai procurar soldador, vai procurar ferreiro, marceneiro. Então todo tipo de trabalho que possa ser integrado no interior da escola de samba, ele pode contribuir para uma profissionalização. E a gente conseguir uma prestação de contas que possa suprir essa necessidade também contribuiria nesse sentido. Tá bom, João, obrigada. E o que você sonha para o Carnaval de Niterói? Então, eu acho que o Carnaval no Caminho Niemeyer, ele está muito bem, está com uma estrutura muito legal, ele está com um som que, dos anos que eu acompanhei, foram os melhores anos de questão de sonorização. Mas assim, enquanto pesquisador, enquanto folião, enquanto amante do Carnaval de Niterói, meu sonho ainda é ver um desfile na Amaral Peixoto. Tá bom. E com relação ao auxílio porque quadro é complicado para as escolas. Mas acho que, assim, um local para que os carros sejam construídos, os ateliês. Eu fiquei muito impressionada em saber que, por exemplo, vocês estão com muita dificuldade porque não tem barracão. Não tem. Não tem lugar nenhum. E aí vocês são retirados dos locais e vão na marra. Então, talvez, assim, o pensamento é que o que o poder público poderia oferecer são essa forma de centralização para que a construção do carnaval acontecesse, né? Isso. Uma forma de estruturar ali e dar a possibilidade de um trabalho, vamos dizer, até digno, né? Para as pessoas que vão estar dentro do barracão, que vão estar ali dia a dia. Já há promessas nesse sentido, né? Que até cogitaram o nome de Vila do Samba, fazendo uma comparação com a cidade do samba, que eu acho interessante, que eu acho não só interessante, eu acho vital para a manutenção do carnaval. Tá bom, João, que todos nós esperamos. Muito obrigada, viu? E tamo junto.